Graça, meu irmão, graça, minha irmã, você de qualquer lugar do Brasil, eu vos saúdo nesse dia, 6 de maio de 2023. Eu sou seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E a mensagem que eu tenho é essa: quem é o diabo? É uma pergunta que eu estou fazendo. Quem é o diabo? O diabo é uma figura horrível. O diabo é uma coisa feia. O diabo é um ser. O diabo já foi um anjo. Foi um regente do coral no céu. Era o anjo mais bonito que existia. Agora, hoje ele se tornou uma criatura horrível. Onde está escrito isso? Aonde tem isso dentro da Bíblia? Que o anjo era o anjo mais bonito que existia. Que ele era regente de coral. Que ele se tornou diabo. Aonde tem isso? Há muitas coisas dentro desse livro que são apenas linguagem de figura. Que são adjetivo. Nós temos que entender muitas linguagens de figura, muito adjetivo, né, que existe aqui dentro. Como José viu a lua e o sol e as estrelas se inclinar diante dele. Isso aconteceu? Linguagem de figura. Foi um sonho que ele teve. Deus veio, lá no capítulo 19 de Isaías, Deus veio cavalgando, andando a cavalo dentro de uma nuvem. Deus anda de a cavalo dentro de uma nuvem? Isso é linguagem de figura. Ali, vim sobre as nuvens, vim trazer juízo. Você tem que ler o texto e o contexto. Não adianta você só pegar o texto. Tem que ler o contexto. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem é o diabo? O diabo tem tentado a igreja. O diabo tem derrubado muitos ministérios. O diabo tem fechado muitas igrejas. O diabo tem destruído muitos casamentos. O diabo tem matado muita gente. O diabo destruiu a vida de Jó. Deixou Jó a nada. O diabo tentou Jesus. O diabo tem um poder muito terrível. Ele tentou Jesus lá no deserto. O diabo tentou os apóstolos. O diabo tenta, até o dia de hoje, ele continua tentando. É o maior inimigo das nossas vidas, é o diabo. Sim. Mas quem é o diabo? Pintaram o diabo. No século XI, pintaram o diabo de chifre, rabo, pé de boi, asa de morcego, escama, uma orelha pontuda, nariz, olho vermelho. Foi pintado essa figura horrível. Mas como é que você pode provar que essa figura é o diabo, que diabo é um adjetivo? Diabo é como Saci Pererê. Existe esse Saci Pererê? Existe sereia, aquela que cantava, metade é peixe, metade é moça, que cantava no mar, diz que os navios tinham que aumentar ou desviar da rota onde tinha sereia, ou ligar um som de música bem alto para não escutar o cântico da sereia, senão os navios afundavam. Os marinheiros, todo mundo ficava tudo encantado e acabava afundando o navio. Isso são lendas. Isso existe. Mula sem cabeça, soltando fogo para os olhos, para o nariz, para a boca. Mas ela não tem cabeça. Lobisomem. Onde estão isso? Os antigos se fala muito disso. E aonde está? É como os dinossauros. Se fala muito em dinossauro. Onde existe prova que existe dinossauro, que existiu dinossauro? Dentro deste livro não registra. Isso é uma mentira. Quando alguém diz dinossauro, isso é uma mentira. Porque até hoje nunca foi provado que existiu dinossauro. Isso é uma montagem que os homens fazem. Foi achado um ossado de dinossauro. Foi achado. Mas nunca ninguém chegou e falou aqui, estamos descavando aqui,
E estamos achando aqui a cabeça, o pescoço, as pernas, aqui tal, tal. Se ele viveu há milhões e milhões de anos, como é que esse osso pode estar lá perfeito? Por que o osso é uma matéria? Se a terra destrói ferro, destrói aço, destrói tudo, como é que o osso vai permanecer perfeito? Isso nós vemos que é uma mentira. Então esse negócio de lobisomem, mula sem cabeça, essas coisas, são tudo uma enganação. E o povo passaram a crer nesse diabo. Que o diabo é uma figura horrível e que o diabo tem tentado os crentes. As pessoas param de ir na igreja, alguém diz, é o diabo, que entrou na vida dela, na vida dele, e desviou ele, desviou a família toda. Mas eu pergunto, quem é esse diabo? Diabo é apenas um adjetivo, é um nome. Porque nós não encontramos no Velho Testamento, nós não encontramos, lá fala diablo, mas a palavra traduzida que nós encontramos agora nos 4 livros históricos de Jesus sobre diabo. Mas no Velho Testamento você não vê os profetas expulsando, você não vê Moisés expulsando, você não vê essas coisas. Você vê aqui, nos livros históricos, você encontra. Para cumprir o quê? O que diz Deuteronômio no capítulo 28. Do versículo 15 em diante, Deus fala o que ele ia mandar sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel nos últimos tempos. Deus disse que ele ia mandar um espírito de escândalo, espírito de doença, espírito horrível, para escandalizar, para mentir, para enganar. Veio da parte de Deus. Nada mais do que isso. Mas quem é esse diabo? O diabo, talvez você vai ficar escandalizado, vai ficar um pouco chocado. O diabo, essa carne nossa. O diabo é você. O diabo sou eu. O diabo somos nós. Nós somos os verdadeiros diabo, porque diabo é nossa carne. Porque se o diabo fosse um ser, simplesmente expulsava ele e acabava. Mas quem vai expulsar sua própria carne? Não tem como. Não existe oração, não existe jejum, não existe vacina, não existe nada que se faça para expulsar, porque a sua carne é o verdadeiro diabo. Ah, mas o diabo tentou Jó. Quem disse que foi o diabo que tentou Jó? Foi o diabo. E quem é esse diabo? O próprio homem. Que diabo, a palavra diabo vem da palavra acusador. Aquele que acusa. E quando Deus se manifestou e perguntou, conhece? Lá no capítulo 1 de Jó, ali você já encontra. Chegou um dia em que os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Que vieram se apresentar. Ah, são os anjos? Não. Não é anjo. A Bíblia não diz que anjo é filho de Deus. A Bíblia diz que anjos são mensageiros. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que estavam presentes com Deus. Vindo os filhos de Deus, e veio também o diabo. Quem é o diabo? Aquele que gostava, que tinha inveja de Jó. Aquele que se punha na vida de Jó. E Deus pergunta, conhece meu servo Jó? Conheço. Um homem rico, bem de vida e tal. Jó é, na verdade, um homem justo, temente a mim. Também tudo que ele tem. Então Deus disse, nós podemos olhar ali, que Deus conversando com aquela criatura, porque diabo não é um ser, é um adjetivo, é um nome. Ele disse sim. Deus disse, eu vou provar para você que Jó não vai blasfemar contra mim. Não, toca na riqueza dele que você vai ver. Deus falou, vou tocar. Você pode ver que ali, acho que no versículo 14, veio um homem correndo e disse, fogo de Deus desceu do céu e destruiu todos os filhos. Caiu na casa, destruiu todos, só eu escapei. Mas espera um pouco. Fogo de Deus desceu do céu? Mas não disse que era o diabo?
Depois nós vemos lá no fim, me parece que no capítulo 42, versículo 11, se eu não estou me enganado, Jó diz assim: bendito seja Deus por tudo, Deus tirou tudo de mim e Deus me deu tudo em dobro. Tudo que ele tirou de mim, Deus me devolveu outra vez. Bendito seja Deus. Então nós vemos que ali era a ação de Deus. Deus agindo para provar para aquele homem, para aqueles que acusavam Jó, que Jó era um homem que nem mesmo, tirando a sua riqueza e a sua país, ele veio novamente e falou, mas ele tem saúde. Então Deus diz, eu vou tocar na saúde dele. Tudo ali foi procedência de Deus. Esse chamado diabo não tem poder nenhum, porque são adjetivos. Essa carne nossa que é o diabo. Ele que faz tudo de errado na nossa vida. E não tem como você evitar, não tem como você curar. Não existe cura para esse ser chamado diabo, que somos nós. Porque há dentro de nós, o apóstolo Paulo diz no capítulo 7, versículo 19 de Romano, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. No versículo adiante ele diz assim, esse mal está dentro de mim. E o que Jesus disse, o que entra pela boca, lá no capítulo 15, acho que versículo 18 de Mateus, ele diz, o que entra pela boca não contamina o homem, contamina o que sai. O que sai da boca do homem? É tudo que não presta. É ira, peleja, ódio, revolta, vingança. E depois nós vemos também, lá no capítulo 5 de Gálatas, e versículo 17 em diante, nós vemos a manifestação da carne. Qual é a manifestação da carne? É todo tipo de impureza, prostituição, tudo que não presta. Então esse é o diabo que somos nós. O diabo é a nossa própria carne. Mas a chamada igreja ensina que o diabo é um ser que domina o inferno, aonde você vai ser jogado no inferno, você que parou de dar o dízimo, você que não tem frequentado mais os cultos, não tem vindo mais na ceia, não tem sido obediente ao seu pastor, você vai ser levado no inferno, você vai ser jogado no inferno, e o povo teme essa mentira, uma coisa que não existe. Dentro deste livro eu provo que o diabo é apenas um adjetivo, não é um ser, não existe esse ser chamado diabo. Satanás é aquele que opõe, é um opositor. Agora, Jesus disse assim, no capítulo 6 de João, e versículo 70, Jesus diz assim, Judas é o diabo ou é um? Ele diz, Judas, eu não escolhi 12 apóstolos, no meio de vós, um é um diabo. Um de vocês é um diabo, ele não falou que é o, não é um. Por quê? Porque o diabo é o próprio ser humano, é a própria carne. Por isso que não existe, não adianta você ora, você vê esses movimentos por aí, principalmente esses movimentos pentecostais, ora, e está a mesma coisa. Nunca, nunca, nunca. É uma enganação. Ué, espera um pouquinho. Essa oração de vocês está valendo para quê? É um espírito? Por que esse espírito não foi embora? Por que esse espírito não saiu dessa vida? Vocês não têm poder? Vocês não têm um Deus na vida de vocês? Vocês não estão revestidos de oração, de jejum? Vocês não são consagrados? Por que vocês não expulsam, não tira? Porque é a vossa própria carne. O demônio que vocês tanto pregam, ao contrário, é a sua carne. Você é um verdadeiro demônio. Dentro da igreja você é santo. Lá você ora, você grita, você canta, você chora, você fala língua enrolada, que isso não tem nada a ver, batismo com o Espírito Santo, língua estranha, isso aí você faz essa emoção, se emociona lá dentro. Tal. Quando você chega em casa, vira um verdadeiro demônio. Como eu conheço um caos aí que diz que o marido chegou em casa, a mulher estava colocando a mudança no caminhão, ele falou, mulher, mas o que é isso? O que está acontecendo? Nós estamos mudando, mas mudando para a igreja. Mas mulher, como mudando para a igreja? A igreja é lugar de cultuar? Não.
Na igreja você é um santo. Lá você é tão bonzinho. Mas quando você entra dentro de casa, você vira um demônio. Então nós vamos mudar para a igreja e pelo menos você vai ficar santo direto. É o que nós vemos. Você vê pastores aí adulterando, pastor matando, pastor aí vivendo numa vida completamente errado, pastor aí desce no trânsito, briga, pastor armado, atirando nas pessoas. Você vê aí pastor disciplinando pessoas só porque não dão os dízimos, pastor tratando mal as pessoas porque as pessoas não são bons dizimistas, mas aquelas pessoas que são bons dizimistas, aquelas pessoas têm um tratamento. É um verdadeiro demônio. O que opera nele é a própria carne dele já é um demônio, já é um diabo. Ele acusa a pessoa, ele intervém na vida da pessoa. Quando Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Mas como? Ele não tinha dito, o que diz os homens por aí sobre mim? Os homens dizem que tu és João Batista, é um dos profetas, é Elias, tal. E vocês o que dizem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que está no céu. Dali a pouco, Jesus começou a falar tudo que ele ia passar, o sofrimento que ele ia ser levado à cruz. Pedro disse, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Eu não vou deixar que isso aconteça com o Senhor. O Senhor não vai passar por isso. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Para quem que ele estava falando aquilo? Para a carne de Pedro, porque quem estava falando aquilo não era o Espírito. Quem estava falando aquilo era a carne de Pedro. Para trás de mim, Satanás. E o próprio Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O mundo hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas. Será que existe mais de 8 bilhões de diabo rodeando em volta das pessoas? Então, irmão, pense melhor, abra o seu entendimento, deixa de crer nessas mentiras, crê na graça, crê nesse que está pregando, que eu estou falando com conhecimento, que eu não quis aceitar no começo também. E eu não entendia. Eu pensei que o diabo era um ser que vivia tentando. Mas depois que os pregadores da graça começaram a me ensinar dentro desse livro, eu vi que tudo são fruto da carne. E a carne é um verdadeiro diabo na nossa vida. O espírito não se contamina, porque Jesus disse em São Mateus 26:41, o espírito está pronto. Pronto para quê? Para retornar para o céu. Porque Eclesiástico, capítulo 12, e versículo 7, o espírito volta para Deus. Ele veio de Deus, ele volta. E a carne volta para a terra. E vira terra. Acabou. Então, meu irmão, não crê nesse tal de diabo que as religiões estão pregando, esse pastor, porque essa conta não fecha. Para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava opondo na vida. E Jesus veio a este mundo para quê? Ele veio para fazer o que era para ele fazer. Ninguém poderia morrer numa cruz a não ser ele. E Pedro quis impedir. Então não era Pedro, era sua própria carne que estava tentando impedir. Então você vê que a sua carne ela é tão terrível que quando você já ouviu aquelas pessoas dizer, olha, fulano é tão bom, ele tira até da onde não tem para te dar, mas se tirar ele fora do sério, ele vira um verdadeiro demônio. Você já ouviu muito essas frases? É o que acontece. Você vê aí, ó, crente, tantos lar destruídos, e você vai ver esses lar destruídos são de quem? De crente. Casa lá na igreja, faz aquelas festas e tanta coisa, e são quem? Crentes. Então, meu irmão, não crê que existe um ser atrapalhando, derrubando o ministério, fechando a igreja, perturbando doença, essas coisas, que isso é apenas um adjetivo, um nome, uma lenda. Mas o verdadeiro diabo é nossa própria carne. Crê somente
nestas palavras que eu disse, medita nesses versículos. Vai lá e olha nesses versículos. E pergunta para o seu pastor, quem é o diabo? Ele vai falar, o diabo? Ele fala, não, ué, como? Não. Ué, e por que Jesus disse que Judas era um diabo? Porque o diabo é as próprias pessoas, é a nossa própria carne. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem, inscreva no meu canal. Todos os dias eu estou aí trazendo na parte da manhã. Você pode entrar no meu canal, na parte da manhã você vai encontrar novas mensagens para a edificação da nossa vida espiritual. Aprenda com esse que vos fala, Nilson Queiroz. Graça e paz. Bye, bye para todos.